Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Edmilson, paz e amor a todos, Guilhermina, que bom estarmos juntos de novo, e Adalberto. É sempre bom a reflexão, né? O professor José Herculano Pires nos convida. O Espiritismo é, por excelência, a doutrina da liberdade e da responsabilidade individuais. Muita paz. Vamos estudar. Vamos estudar. E praticar também. Então, hoje nós vamos estudar as perguntas 197 e 198. Nós encerramos o capítulo anterior, onde nós estudamos a transmigração progressiva e o progresso dos espíritos, e vamos começar um tópico chamado Sorte das Crianças Depois da Morte. Vale um comentário. À época de Kardec, a mortalidade infantil antes de 1 ano de vida era uma coisa bárbara. Não havia as vacinas que hoje existem. Então, óbitos infantis por sarampo, por coqueluche, por difteria, por tétano, por cachumba, eram muito comuns. A tuberculose graçava. Na Europa, a chamada de morte branca. Então, era um obituário fora do comum. Hoje eu estou colocando 2 únicas perguntas para a gente começar com um material introdutório, porque depois a pergunta 199 é bastante extensa, também é dividida em 199 e 199A, e o comentário de Kardec encerra o tópico e fecha o assunto. Na próxima semana nós faremos esse estudo. Ou seja, hoje nós temos famílias menores e um número maior de crianças que chega à idade avançada, que chega à vida adulta. Na época de Kardec não era assim. Além das doenças que afetavam as crianças, havia as guerras que ceifavam a vida dos jovens. Só para a gente entender com mais profundidade, quando você diz a época de Kardec, de que época estamos falando? Kardec nasceu em 1804, reencarnou em 1804 e retornou à pátria espiritual em 1869. E é interessante que ele foi vítima de uma ruptura de aneurisma, que o levou fulminantemente. E é um detalhe característico. Ele desencarnou muito rapidamente, porque naquela época não havia
determinados cuidados à saúde que hoje existem. A época de Kardec, chegar aos 65 anos, como ele chegou, é chegar a uma idade bastante provecta. Ele ir no fulminante não foi um mérito dele também, não? Lógico. Foi um retorno rápido. Seria interessante, né? E não foi à toa que Madame Rivail, tá? Amélie Boudet, Rivail, eles tinham que inaugurar uma nova livraria espírita em Paris. Ela deixou o corpo dele em cima da cama, chamou Camille Flammarion e outros amigos para ajudá-la, depois da inauguração, a sepultar-lhe o corpo. Quando perguntaram, mas por quê? A divulgação da doutrina é mais importante do que o envoltório carnão do meu marido. O que está ali não é ele. Já tinha acontecido mesmo. Uhum. Não é ele. Ele já se foi e talvez esteja presente na inauguração conosco. Uhum. E ponto. Muito correto. Consciente. Correto. Muito Ou se consciente. acredita ou não se acredita. Isso é morrer com educação, hein? Ou se acredita ou não se acredita. Aí, tá vendo? Estava conversando. Isso aqui é o Mano fala para Chico. Não, mas Isso é morrer com educação. É como aconteceu também com Madame Curie. Madame Marie Sklodowska-Curie. Nem me atrevo a falar isso. Tá doido, rapaz? Ela enviuvou de uma maneira bastante traumática, porque o marido dela foi atropelado no centro de Paris por uma carruagem de carga enorme. Ele foi literalmente esmagado pelas rodas. Era a carreta da atualidade, um O bitrem. Pierre Curie. E ela tinha sido aluna dele do doutorado e acabou se tornando a maior colaboradora dele. Bem, ela, o pessoal da Sorbonne, como ele era titular, e ela era a única que conhecia todos os trabalhos que eles tinham desenvolvido na área da radioatividade, ela foi convidada para ocupar o lugar dele. Então, ela pegou as anotações que ele tinha feito anteriormente e começou exatamente do ponto onde ele tinha parado. Deu a aula, foi aplaudida pelos estudantes, tá? E depois de ter sido aplaudida pelos estudantes, nas universidades da Europa, dos Estados Unidos, geralmente a sala do professor fica anexa ao anfiteatro onde ele dá as aulas. Então, veio alguém perguntar para ela, madame, por que a senhora não teceu nenhuma consideração a respeito do seu esposo recém-falecido? Porque a minha dor de viuvez é minha. Não tem que tisnar o trabalho que ele fez e que eu tenho que continuar. Uhum. Foco no resultado. Foco no resultado. Isso aí. E depois ela recebeu mais um prêmio Nobel dela, de Química. Bom, Vamos lá. então nós vamos começar com Edmilson. Pergunta 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto? Resposta. Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. É uma questão óbvia, não é? Muitas vezes a gente pega uma criança no colo, um recém-nascido, essa criança pode estar 20 mil anos acima da gente. Não é? O processo de reencarnação
nos mostra que um espírito que já evoluiu e já galgou os degraus da moral, da inteligência, da evolução, né, em todos os aspectos, pode vir, inclusive, numa família cujos pais são bem menos evoluídos que ele. Uhum. Isso acontece com muita frequência. Às vezes analfabeto. Sim. Existem espíritos de sábios que os pais foram analfabetos. Teve um caso recente aqui no próprio Brasil, uma criança de 3 anos aprendeu a ler e a escrever sozinho em inglês, com 3 anos. E os pais dessa criança eram analfabetos. Não é? Então, essa é uma questão óbvia. Exato. Não é? Depende dos objetivos, depende... Seria, na verdade, incoerente se não fosse assim, não é? Sim. Né? Se os adultos fossem mais superiores, sempre superiores que as crianças, haveria uma grande incoerência. E esses adultos quando reencarnam? Exatamente. Né? Então, é uma alternância que existe. Uhum. Né? Espírito reencarna, naturalmente que o grau de evolução que ele já atingiu nas migrações anteriores vai se definir nessa nova encarnação. Dizem que Wolfgang Amadeus Mozart, ele com 5 anos, ele era tão pequeno que precisaram colocar uma espécie de almofada para que ele pudesse alcançar o piano. Uhum. E, inclusive, vedaram os olhos dele. E ele, com 5 anos, tocou aquele piano como se aquilo fosse a coisa mais natural para ele. Quem ensinou aquela criança a tocar piano? E para tocar daquele Não jeito, é? no mínimo 6 anos estudando. E mais alguma coisa. Não, com 6 anos ele compôs a primeira sinfonia. Então, eu conheci uma criança que com 5 anos de idade, numa bateria de um bloco carnavalesco, fez todo mundo parar e eu vi o cara batendo repinique, um instrumento de percussão, e o chamado mestre de bateria olhou: Dona Ivonete, esse moleque veio da onde? Quer dizer, então, da onde veio? Com 5 anos de idade já parecia até Naná Vasconcelos encarnado, né? Naná Vasconcelos foi um dos grandes percussionistas desse país, talvez até quiçá do planeta, pernambucano da melhor qualidade. E muita gente nem sabe quem foi Naná Vasconcelos, mas foi um senhor percussionista, músico fantástico. Então isso que o Edmilson está falando é verídico, né? A própria vida de Jesus tem um trecho da vida dele em que ele se encontrava com aquilo que nós vamos chamar de os sábios da época. Isso. E ele era uma criança e eles ficaram estupefatos com o conhecimento que aquele menino tinha. Né? Ele falando. Em Maria de Nazaré, no livro, né, psicografado, ditado por Miramês, tem essa passagem, e também de Maria ainda muito jovem, né, lá com os doutores da lei, dando ensinamento e tal, enfim, por aí. Isso é uma leitura fantástica também para a gente compreender mais essas situações. Agora só falei um comentáriozinho, que a pergunta é exatamente isso: o espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado quanto um de adulto? Poderá. É importante a gente avaliar que pode, mas não necessariamente deve ser cobrado isso. Porque pode ser que alguém que ouça, aí diz, não, se pode, por que meu filho não é assim? Porque esse não pode. Exatamente. Por que o meu filho é igual às outras crianças? Porque ele não é. Não, mas eu acho importante porque todos ouçam. Então, ele pode, um espírito de uma criança tem. Pode ser, inclusive, a 97A vai falar sobre essa diferença, inclusive, com os pais. Uma criança... Hã? Porque essa tendência... porque a 97A fala exatamente sobre... Porque a resposta da 97 diz, algumas vezes, muito mais adiantado. Porque pode ter vivido mais e adquirido mais soma de experiência, sobretudo se progrediu. Se aproveitou a experiência e progrediu. Também tem esse detalhe. Ele pode ter tido a experiência e não ter progredido. Aí a 97A fala sobre isso. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que seu pai? Sim, isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tantas vezes na Terra? É isso que é importante. Hoje em dia, atualmente, em todos nos países adiantados,
as crianças vão para a escola cedo. Por creche, vão para a escola cedo. E aprendem coisas que muitas vezes os pais não têm tanta habilidade, não têm tanta facilidade. Claro. Tá. Vamos ouvir a nossa vinheta e depois a Guilhermina continua. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Você, por favor, já dá a sequência em cima da 198. Porque o objetivo, o raciocínio é exatamente esse. Porque hoje em dia se vê crianças que, tendo a possibilidade de estudar, de fazer contato, etc. e tal, apresentarem mais conhecimento, não estou dizendo mais evoluído, apresentarem mais conhecimento que os pais que de repente não tiveram as mesmas oportunidades. Agora, vai depender também do adiantamento moral da criança e do adiantamento moral dos pais, porque nada é por acaso. Podemos transferir o adiantamento moral do espírito, sim, tanto pai, sim, tanto exatamente, mãe. Exatamente. É? Exatamente. E é importante a gente saber disso porque não é para ser conflito, é para ser conteúdo e progresso. O interessante, a gente, enquanto você fazia a leitura, os seus comentários, me veio aqui, eu não trouxe, mas o interessante é a gente consultar, todos nós consultarmos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Porque, como o espírito da criança pode estar mais adiantado, mas ele pode também não estar tão adiantado assim e ter que viver, reencarnar naquela família para poder evoluir. Porque nada é por acaso. Então ele tem que ter essa balança, esse pêndulo para poder... De acordo com a necessidade da evolução da criança e dos pais. Então essa ele é a história. poderá ser adiantado, mas poderá também não ser. Exatamente. Então, como está lá no causas atuais das aflições, observar a tendência, o direcionamento e tal, e dar um freio se necessário. Se não... Exato. E aí vai na 198. Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence às categorias superiores, morreu cedinho, não teve tempo de fazer bobagem, não teve tempo de fazer maldade. Então, a pergunta de Kardec é, não ter tido tempo de praticar o mal, ele pertence às categorias superiores? Aí a resposta dos espíritos é bem direta e objetiva. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Ponto. Se faleceu em tenra idade, ele não fez o mal, não teve tempo de fazer o mal, mas também não fez o bem. Então, não é por conta disso que o Deus vai isentá-lo das provas. A experiência da vida é curta por necessidade. Volto a dizer, geralmente o óbito de uma criança pequena tem a ver com a própria criança e com os pais. É todo um processo. E é interessante, Richard Simonetti conta no livro Atravessando a Rua a história de um casal que foi bastante aquinhoado pela vida. Eles dois nasceram em excelentes famílias, tiveram a oportunidade de um excelente preparo intelectual e casaram-se por amor, tiveram 2 filhos que já estavam na época chegando à adolescência, mas havia uma condição ali, porque eles tinham tido um compromisso no processo reencarnatório de implantar um lar para crianças carentes. Havia esse compromisso já pré-encarnatório. Então eles receberam todos esses recursos materiais, intelectuais, para que pudessem fazer, pudessem dedicar a vida àquele trabalho de caridade. Eram espíritas, mas estavam vivendo, digamos assim,
aproveitando o que a vida lhes oferecia. O mentor espiritual deles, depois de ter mandado diversas mensagens indiretas, resolveu. Reencarnou. Fez com que o anticoncepcional da mãe não funcionasse. Quando ela viu, estava grávida. A gente sabe que o anticoncepcional não é 100%. Ela viu, estava grávida. E interessante que quando ela percebeu-se grávida, ela percebeu assim uma sensação de paz, de equilíbrio. Tem uma coisa fora do comum. Aquele espírito ligado a ela pelo vínculo carnal já a influenciava desde cedo. E aí, quando essa criança nasceu, mostrou um preparo intelectual enorme e também uma bondade extrema. Ele não podia sair com a mãe desde 1 ano e pouco de idade, sair à rua, via criança abandonada. Mamãe, por que tem tanta criança abandonada na rua? Mamãe, por que tem tanta criança com pai e mãe, sem pai e mãe, e eu tenho você, papai? Fazia perguntas que a mãe não sabia responder. Já estava a fase dos porquês, né? Já era exatamente, desde a fase dos porquês, que já era antecipada, que ela faz os porquês por volta dos 3, 4 anos. O guri com 1, 2 anos já fazia isso. E a família se uniu em torno dele. Os irmãos mais velhos deixaram de fazer as atividades que seriam dos adolescentes de lazer para ficar em casa para curtir o irmão. Porque ele tinha um carinho muito grande por todo mundo, só a presença dele já fazia uma baita diferença. Prova que aí nós também somos Lima, né? Exato. Tanto para lá quanto para cá. Nós atraímos. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Quando eles estavam muito felizes com a criança, por volta dos 3 anos de idade, a criança amanheceu com 39,5 de temperatura. Levado ao hospital, meningite meningocócica grave, tá? Evolução em 12 horas, a criança desencarnou. Aí, a gente retorna aqui a 197 para compreender. E aí retornou, porque a tarefa já tinha sido cumprida. Exato. Que era exatamente fazer o quê? Sacudir a família para os deveres que tinham que cumprir. Então o casal ficou arrasado. Mas, ao mesmo tempo, com conhecimento espírita, eles sabiam que nada acontece por acaso. Então, tomaram a decisão de implantar um lar de crianças com o nome daquele filho que desencarnou tão cedo. Bonito. E daí para diante, eles cumpriram a sua missão espiritual, que já estava programada por aquela entidade que veio, reencarnou em 4 anos, fez uma reviravolta na família. Então, entendamos que, no caso, a espiritualidade age de formas que nós sequer imaginamos o nível de complexidade que atinge. Reflitamos a respeito. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista de valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 6, Cristo Consolador. E hoje vamos iniciar as instruções dos Espíritos. E neste caso específico, deste capítulo, todas são mensagens do Espírito de verdade. Então nós vamos estudar aqui essas mensagens do Espírito de verdade para entendermos bem o que significa para nós esse epíteto que tem o Cristo de ser chamado de o Consolador, porque o objetivo verdadeiro aqui da nossa doutrina fundamental é nos preparar um consolo para as nossas dificuldades, para os nossos sofrimentos, para os nossos ais. Então, neste capítulo, Kardec nos apresenta como sendo o nosso Consolador, Jesus Cristo. Nós já estudamos aqui até o item 4, por que Kardec pensava assim e nos convence de ser assim. Então, agora, recebemos instruções do Espírito de verdade, que é quem Jesus prometeu que ia pedir ao Pai que nos enviasse. Esse Espírito de verdade que seria o Consolador. Então, esse Espírito que veio aqui em nome de Jesus, veio corroborar toda essa ideia de Kardec, né, de que o Cristo é o Consolador. E o Cristo diz que ia pedir ao Pai que enviasse um outro Consolador. Então, nós temos em tese duas entidades muito grandes como sendo nossos consoladores. Há quem pense, inclusive, que no fundo, trata-se da mesma entidade. Então vamos aqui ler a primeira mensagem. E essa parte das instruções tem o nome de Advento do Espírito de Verdade. Então ele nos diz o seguinte: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Deus é bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina, como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão
e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o archote que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana, e eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Bem, esse Espírito de Verdade está vindo aqui com toda humildade, vamos dizer assim, início a esse processo de consolo para nós. E ele relembra os fatos que aconteceram na época de Jesus Cristo, quando esteve aqui encarnado entre nós. E mostrando que o Pai, Deus, o Pai Celestial, não quer que a humanidade acabe, não quer que a humanidade sofra. Tanto é que, se deixar por conta nossa, nós vamos ficar eternamente nesse jogo. Vamos ter muita dificuldade de entender o outro processo, que é o processo da lei de amor. Nós temos muita dificuldade disso. Então, Deus, o Pai, envia esses espíritos para nos mostrar isso. E o principal deles foi o próprio Jesus Cristo. Mas o Espírito de Verdade está dizendo aqui que agora vozes de outros espíritos levantam-se do túmulo para, diz aqui, para nos clamar. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, esses espíritos que encaminham essas mensagens aqui, todos esses ensinamentos da codificação espírita, vêm com essa proposta. Olha, escolham o lado do bem. Jesus Cristo é o vencedor. Vamos ficar no time que está ganhando, que vai ganhar. Não vamos ficar no time de perdedores. Isso é que ele está nos dizendo aqui. E para nós, espíritas, ele dá um recado aqui sensacional, gente. Diz ele aqui, ó, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Bom, desde lá de Moisés que está se falando isso aqui para nós. Que temos que nos amar uns aos outros. Jesus Cristo veio e reforçou tudo isso. Agora vem aqui o Espírito de Verdade e diz, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Quer dizer, o primeiro ensinamento que nós temos para sair dessa encruzilhada em que estamos, dessa vida de dificuldade, de aflições, sofrimentos, é amarmos-nos uns aos outros. Temos que amar. Mas ele sabe também por que é que nós estamos desde a época lá de Moisés até hoje ouvindo isso e não conseguimos pôr em prática. Será que seria fácil isso? Já falamos aqui no estudo dos programas anteriores. Não é uma coisa fácil, gente. É muito difícil. Amar é uma coisa muito difícil. E nós temos dificuldade de entender do que se trata. Porque, devido às injunções, às circunstâncias da vida de cada um vai entender o amor do seu jeito. O que para um ele pensa que está amando, o outro interpreta de outra forma, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem seu modo de pensar. Então,
fica muito difícil falar para ame, mas o que é amar, gente? Então Jesus, quando disse amai a Deus sobre todas as coisas, amai vosso próximo como a si mesmo, estava nos ajudando, dizendo assim, olha, ame o próximo como você ama a si mesmo. Mas até isso, para isso nós temos dificuldade de amar a nós mesmos. Nós queremos as coisas boas para nós, mas nem sempre agimos de forma a receber isso. Então não estamos nos amando. Nós fazemos coisas que sabemos que vão nos prejudicar. Nós não estamos nos amando, então, porque não sabemos nem amar a nós mesmos. Então, esse Espírito dá o segundo ensinamento. Instruí-vos. E aí, ele está reconhecendo que o motivo pelo qual nós não sabemos o que é amor, não sabemos amar ainda, é porque nós carecemos de instrução, de aprendizado, ensinamentos, estudo. Nós carecemos disso. Nós, nesse tempo todo, como eu disse, desde Moisés até agora, nós sempre abdicamos dessa parte. Nós não nos interessava isso. Até temos nossos motivos, as atrações da vida cotidiana, muitas vezes não deixam tempo para nos preocuparmos com isso. Então, que nos resta agora? Onde é que vamos estudar? Onde é que vamos aprender o que quer dizer o amor? É aqui, gente. Não é um estudo acadêmico. Vamos sentar aí, primeira aula. Amar. Verbo, tal, assim, assim, assim. Palavra de 4 letras, não é isso. Não é esse tipo de aprendizado. Nós vamos aprender com os conselhos, com as explicações e o convencimento que nós vamos ter de que esses conselhos e essas explicações estão corretos. Visam exclusivamente melhorar o nosso conhecimento das coisas. Para que nós, no futuro, possamos realmente praticar o amor. Então, é um estudo muito longo. Não vai assim, ser totalmente feito, concluído, em uma encarnação. Não há hipótese disso. Se nesta encarnação é o primeiro contato que nós temos com esses espíritos que estão dispostos a nos ajudar, eu acho que ainda vai acontecer muita encarnação aí para frente para que a gente possa introjetar todos esses ensinamentos. Porque ao mesmo tempo que nós estamos recebendo esses ensinamentos, nós estamos vivendo a vida comum, que sempre nos atrapalhou aqui. Ela se viu para nós evoluirmos muito intelectualmente e moralmente também. Nós não podemos nos comparar com aquele povo que Moisés tirou do cativeiro lá do Egito até a Terra Prometida, para os quais ele trouxe a tábua dos 10 mandamentos e outros ensinamentos. E não tem nem comparação, nós moralmente falando, intelectualmente falando, com aquele povo. Então, nesses, 3.000 e tantos anos, nós aprendemos alguma coisa. Se não somos mais como éramos naquela época, porque aprendemos algo. Mas o que nós aprendemos foi muito mais na área intelectual, na área tecnológica, do que na área moral. Avançamos muito nessa área também, mas ainda não é o ideal. Por isso que, no século XIX, os espíritos vieram nos trazer essas informações, porque viram que nós estamos num ponto tal e já vamos começar a sentir falta de um outro ensinamento mais robusto, mais voltado para que nós possamos um dia, nos beneficiar da felicidade divina. Então nós estamos no comecinho. Esta encarnação é a aula inaugural do curso. E nós estamos aqui. Ao mesmo tempo que estamos na classe aprendendo, nós vamos para casa, vamos para a rua, e aí as coisas da rua, as coisas de casa, tendem a dificultar a prática disso que nós aprendemos. Porque como nós estamos aqui, na casa espírita ou qualquer reunião,
uma palestra, uma reunião mediúnica, nós estamos aprendendo. Mas saindo dali, vem o mundo e nós temos muita dificuldade de pôr em prática isso que foi proposto para nós. Não vamos ficar apavorados, nem tristes, nem nos culpando de nada, porque faz parte do processo. É um esforço muito grande nosso, como eu costumo dizer, passar toda a informação que nós absorvemos pelo nosso cérebro, pela nossa inteligência, passar isso para o nosso coração, para o nosso sentimento, para aí sim nós agirmos conforme o amor do Cristo. É muito difícil. Nós estamos ainda naquela fase de aprender com o cérebro. E isso tenho certeza que todos nós já podemos considerar que aprendemos bastante. Se for ver como nós éramos, as pessoas de mais idade como eu, né? Que éramos há 30, 40, 50 anos atrás, e nos vemos hoje, vamos ver que nós já melhoramos muito em termos morais. Mas nós também observamos, reconhecemos, é muito pouco ainda. Nós nos conhecemos, gente. Então, nós sabemos a hora que deixamos de pôr em prática aquilo que nós estudamos. Nós reconhecemos isso, e já é uma grande coisa. Reconhecer que sabe o que tem que fazer, mas não fez, se arrependeu, pediu desculpas. Então, é isso que funciona. Nós temos que ser humildes e pedir desculpa quando reconhecemos que não estamos agindo de conforme. Principalmente pedir desculpa a Deus, pedir perdão a Deus, porque não estamos seguindo aquilo que os enviados dele nos mostraram aqui o tempo todo. Então eu considero essa primeira mensagem desse Espírito fundamental para nós solidificarmos em nós o desejo, a ânsia, a vontade de seguirmos pelo caminho que vai nos levar ao reino de Deus. É um caminho difícil, árduo, mas por culpa nossa, porque nós vamos lembrar do nosso passado, nós colocamos neste caminho muita pedra, muito espinho, muito tronco de árvore, de série de dificuldades para ultrapassarmos. Mas os espíritos estão aqui nos ajudando. Tem um espírito amigo meu que sempre falou para mim isso desde que eu era criança. Dizia: Antônio, o caboclo pode ajudar você a tirar os gravetinhos do caminho, as pedras pequenas. O caboclo está lá junto, vai tirar, vai ajudar você a tirar. Agora, as pedras grandes, os troncos muito grandes, o caboclo não pode tirar. O caboclo só pode sentar com você e chorar junto. Mas já é uma grande ajuda. Ter um ombro para a gente chorar, alguém que chora junto com a gente, é uma grande ajuda. Agora, quem colocou essas pedras, esses troncos lá no caminho, fui eu mesmo. Mas Deus, misericordioso, manda a gente para nos ajudar. Esse amigo meu espiritual ajuda a mim. E deve ajudar centenas, milhares de pessoas por aí. Mas o livro aqui, as instruções do Espírito de Verdade, ajudam a milhões de pessoas que pegam nesse livro para ler. E que são partícipes do movimento espírita, gostam de aprender as coisas que o Espiritismo ensina, a lógica que a doutrina espírita nos propõe, é o mesmo ensinamento de Jesus, passou e todos os cristãos têm acesso. Mas nós espíritas entendemos esses ensinamentos de Jesus sob a ótica do Espiritismo. É esse livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós estamos dando o Evangelho com uma nova ótica, uma nova perspectiva, com base nos ensinamentos que nós obtivemos no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Nós estudamos aqueles dois livros, fez em nós uma base que nos dá agora uma certa facilidade, digamos assim, um certo conforto de entender o Evangelho de uma forma mais objetiva, mais compreensível e mais racional. Nós passamos a conhecer um Deus misericordioso, Deus que nos ama, não é um Deus que nos castiga. As coisas ruins que estão acontecendo conosco não é um castigo de Deus. São consequências da nossa incúria, do nosso desleixo e muitas vezes até da nossa maldade. Então nós já aprendemos isso e já estamos dispostos a mudar de rumo. Por isso que não devemos largar esse livro aqui
das nossas vistas, que volta e meia temos que recorrer a ele para relembrar tudo aquilo que já foi para o nosso cérebro. Mas muitas vezes entram outras coisas na nossa cabeça que fazem todo esse ensinamento ficar escondido, ficar meio passado, porque tem coisas novas chegando e às vezes não são coisas novas lá tão boas. E aí nós precisamos pegar o livro de novo e ler para refrescar a memória, para voltar a pôr em prática aquilo que nós reconhecemos taxativamente que é o melhor para nós. Isso é fundamental, gente. Nós reconhecermos que tudo isso que nós estamos passando, de que nós não gostamos, é fundamental para a nossa melhora. Não há perspectiva de nós não sentirmos nada de dor, de tristeza, de mágoa. Não existe isso, porque é consequência do que fizemos no passado. Não tem como apagar o passado. Mas tem como dizia o Chico Xavier, fazer um novo futuro. Não podemos modificar o passado, mas no presente nós podemos criar um futuro melhor. Então, gente, vamos ficando agora por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.